Shalom, Shalom família, Shalom a você que nos acompanha a cada vídeo, a cada ministração que nós postamos. Eu quero primeiramente louvar a Deus, agradecer a Deus pela sua vida. Quero te pedir que você compartilhe esse vídeo com mais pessoas, mande para alguns amigos, deixe o seu like, o seu joinha, isso nos ajuda muito a divulgar e promover o nosso canal e que você possa ser ricamente abençoado pelas mensagens que nesse canal a gente posta, tá bom? Que o meu desejo neste momento é que o amor, a graça de Deus encontre você e sua família em paz, com saúde. Esse é o desejo do meu coração para a tua vida. E com certeza nós vamos sair desta pandemia, nós vamos sair dessa situação melhores e mais fortes em nome de Jesus. E lembre-se, tudo está fechado nesse momento, mas os céus, eles estão abertos. Deus está com seu ouvido inclinado para ouvir a oração do teu coração. Então não se esqueça, tenha devocionais com Deus, momentos de intimidade com o Senhor, com o Espírito Santo. Se encha da presença de Deus nesse momento. Não fique desconectado com a sua igreja, com o seu pastor, com o seu líder, mas é o momento de você realmente firmar aliança, fincar estacas mesmo no ministério que você congrega, e com certeza Deus vai te abençoar muito em nome de Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor? Eu te convido a abrir a sua Bíblia, se você tiver com ela aí nas tuas mãos, no livro de Êxodo, livro que foi o profeta Moisés que escreveu, livro de Êxodo, capítulo 12, a partir do versículo 24. Vamos ler então? Diz assim: portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos, para sempre. Estatuto perpétuo, a palavra está dizendo, para sempre. Quando tiverdes entrado na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis esta cerimônia. Pastor Júlio, que cerimônia? Vamos falar. Quando os vossos filhos vos perguntarem, que cerimônia é esta? Respondereis, este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Glória a Deus, aleluia, oh glória. Aí talvez você está se perguntando assim: pastor Júlio, você está falando de Páscoa, mas ainda é dia 28 de março, pastor Júlio. A Páscoa vai ser daqui a uma semana, é domingo que vem. Mas eu quero te dizer que a Páscoa no Brasil é domingo que vem. Nós vamos celebrar daqui a uma semana, vamos comemorar daqui a uma semana. Mas esse final de semana lá em Israel já estão celebrando a Páscoa. Então hoje, neste momento, eles estão celebrando a Páscoa judaica. E isso me fez refletir um pouquinho nesta mensagem. E eu quero trazer ao teu coração. Amém? Deixa eu lembrar, voltar um pouquinho a história, para você entender e você pegar a linha de raciocínio aqui do pastor, tá bom? Você lembra que quando José trouxe seus irmãos, a sua família, o seu povo até o Egito, ele era governador, ali o povo hebreu se estabeleceu, fincaram raízes, ali eles formaram ali uma cidade, uma vila, e eles trabalhavam em comum acordo, em unidade junto com o povo egito. Mas José morreu, e depois foi passando faraós, a descendência de José foi morrendo, e ali o nome de José, o hebreu, ele foi se esquecendo na história. E veio uma linhagem de egípcios e de faraós que eles nem lembravam, também nem queriam dar crédito para José o hebreu.
E ali eles começaram a maltratar o povo hebreu, começaram a perseguir, começaram a afrontar. Porque o povo hebreu, como a Bíblia fala, eles iam crescendo, se multiplicando. E aquilo trouxe no coração dos egípcios um sentimento de ódio, de raiva, até de inveja. E eles começaram mesmo a massacrar o povo hebreu. Quando eu estou falando povo hebreu e o povo judeu, é o mesmo povo, tá? E ali eles começaram a perseguir e a maltratar. E o povo oprimido clamou a Deus por um libertador. E Deus ouviu, porque Deus sempre ouve. Aleluia! Deus ouve a nossa oração. E Deus mandou Moisés. E depois, quando Moisés chega perante o faraó, para pedir, ele está junto com seu irmão Arão, lá em Êxodo capítulo 5, versículo 1 e 2. Ele chega, se apresenta junto com Arão, perante o grande faraó, e pede para que faraó livre o povo da escravidão, deixe o povo ir para que eles vá no deserto e adore a Deus, que eles ofertem sacrifícios de adoração ao Senhor, ao Deus Todo-Poderoso. Mas Faraó, com o coração duro que ele tinha, ele não deixou. E mais do que isso, ele afrontou o Deus vivo. Ele zombou de Deus. Ele diz assim: quem é esse Senhor Deus que você fala para vir contra mim, o grande faraó do Egito? E aquilo, para Deus, foi uma grande afronta. E aí você sabe que Deus começou a mandar pragas para o Egito. Ele mandou a praga de sangue, onde todo o rio Nilo, todas as águas do Egito viraram sangue, rãs, praga de piolhos, de moscas, praga dos animais que começaram a morrer, úlceras, saraivas, aquelas pedras de fogo que caíam do céu, gafanhotos. A nona praga foi aquela de trevas, aonde eles não enxergavam um palmo na frente do seu nariz. E cada uma dessas pragas que Deus enviou foi para afrontar um Deus egípcio. Cada praga. Cada praga, numa outra ocasião, a gente pode estar falando uma a uma, cada praga e cada Deus egípcio que Deus estava confrontando, para mostrar para o povo egípcio que ele era Deus e não havia outro na face da terra. Ele era o Deus Todo-Poderoso. E aí vem a última praga, a 10ª. A praga da morte dos primogênitos, aonde Faraó não aguentou e acabou liberando o povo para ir embora. Então você me pergunta: pastor, mas o que tem a ver isso que você está falando com a Páscoa? Tudo. Então você já entendeu, né? Fiz aqui uma introdução para você entender, você entrar junto comigo na história, na minha linha de raciocínio, e vamos dar continuidade. Eu quero dizer para você que a Páscoa, ela faz alusão histórica e profética ao episódio da libertação do povo hebreu da escravidão do Egito. Sim, tá? Quando o faraó, por sua dureza de coração, ele não quis liberar o povo para que eles fossem para o deserto, para que eles pudessem adorar o Deus vivo, ali o Senhor orientou, ele mandou as pragas, e na 10ª praga, a morte dos primogênitos, Deus orientou ali a Moisés para que dissesse a todo o povo que eles se reunissem em casas. Quando fosse uma família grande, se reunisse com a sua família dentro das casas, e se fosse uma família pequena, se ajuntasse com outra família pequena. E ali eles iam se ajuntar e eles iriam matar um cordeiro macho sem defeito. E eles iriam sacrificar aquele cordeiro. E aí eles iriam comer junto com aquele cordeiro ervas amargas, para que eles pudessem lembrar o tempo da escravidão no Egito.
para que eles pudessem relembrar tudo isso. E o sangue daquele cordeiro que foi sacrificado ali para as famílias comerem, esse sangue seria passado nos umbrais das portas das casas do povo hebreu. Por quê? Porque à meia-noite o Senhor mandaria um anjo da morte. Este anjo, ele iria passar por todo o arraial, por todo o Egito. E ali, naquele lugar, quando o anjo passasse por uma casa e ele visse o sangue do cordeiro nos umbrais daquela casa, o anjo passaria por cima. Ele não entraria naquela casa. E a casa que não tivesse o sangue do cordeiro colocado ali nos umbrais daquela porta, o anjo entraria naquela casa e mataria o primogênito daquela casa. Não importa quem fosse. Tanto é que até o próprio filho do faraó, ele veio a falecer. Ele era o primogênito daquela casa de faraó e nem o filho de faraó escapou. Naquele dia, aquele momento, houve grande lamento e choro no Egito, porque o anjo da morte naquele dia passou e cada um começou a se lamentar, a chorar pela morte do seu filho querido. E aquele dia Deus disse: será por estatuto perpétuo, um memorial. Então, por causa do sangue do cordeiro. E aí eu quero repetir para você: o sangue do cordeiro, não de um coelho, de um cordeiro. Aleluia! A Páscoa, ela é celebrada no mês de Abib, segundo o costume judaico, que é o finalzinho de março e o comecinho de abril, tá? E a Páscoa celebra a saída do povo da escravidão do Egito. Aí você está começando agora a se atentar e a entender a Páscoa do Cordeiro, a Páscoa judaica. E esta passagem aqui que nós lemos, estamos explicando para você, ela faz alusão à morte do Cordeiro de Deus que viria ao mundo, Jesus, para nos libertar, para nos salvar. Aleluia! Derramar o seu sangue precioso por mim e por você. Glória a Deus. Aleluia. Quando Jesus se apresenta perante o profeta João Batista, lá em João, no livro de João, do evangelista João, capítulo 1, versículo 29, João Batista, ele diz assim, ele vê Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Aleluia. Jesus é o Cordeiro Pascual. Jesus é o nosso Cordeiro. Aleluia. A Páscoa ilustra a morte e a ressurreição do nosso Jesus. A razão pelo qual Jesus ele não é canonizado é porque Jesus é santo. A razão pelo qual Jesus ele não é apenas venerado é porque ele é em nosso meio adorado. A razão pela qual Jesus não é apenas um profeta, nós não temos ele apenas como profeta, nós temos ele como o próprio Deus. A razão é porque ele morreu por mim e por você naquela cruz, aleluia. Mas no terceiro dia, Jesus ressuscitou e hoje ele está sentado à destra do nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Ele intercede por mim, ele intercede por você, pela tua família, pela tua causa. Glória a Deus, aleluia. E a cruz foi a ponte, o elo que nos ligou novamente, nos conectou novamente com o céu, com Deus, nos trouxe novamente a esperança, porque outrora nós estávamos perdidos pelo pecado, separados de Deus, mas a cruz, esse sacrifício, esse gesto amoroso do nosso Senhor, nos trouxe livre acesso ao Pai novamente, conexão com os céus novamente, e hoje eu e você, nós podemos gritar para os quatro cantos: eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre, e eu tenho uma identidade no céu, a identidade de filho de Deus,
filha de Deus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. A cruz do Calvário é aonde eu encontro paz, alegria e segurança para minha alma, para minha vida. A cruz do Calvário é onde o Deus eterno se revelou homem. A cruz do Calvário é o lugar onde o santo se fez pecador. A cruz do Calvário é onde o rei se fez réu. A cruz do Calvário é onde a videira se fez raiz em terra seca. A cruz do Calvário é onde um inocente, ele ali se fez culpado. A cruz do Calvário é o acesso comigo e você até o trono de Deus. Aleluia, glória a Deus. O evangelista de séculos atrás, Dwight Lyman Moody, ele disse assim: Satanás não conseguia olhar a cruz de Calvário, Jesus ali pregado na cruz do Calvário, porque quando ele olhava para aquela cena, ele via ali a derrota dele e a nossa vitória na cruz por Jesus. Aleluia, glória a Deus. E eu quero dizer para você, não olhe para a cruz do Calvário e não pense naquele Jesus pregado, triste, com um semblante ali, cabisbaixo, derrotado. Não é aquilo que você tem que olhar, porque ele não está mais lá. O nosso Deus ressuscitou, glória a Deus, ele está vivo, ele vive e hoje ele está sentado à destra de Deus. Ele intercede pela sua igreja, ele intercede por você, aleluia, ele está vivo, glórias a Deus, ele ressuscitou, aleluia, glória a Deus. Mas olha que interessante na Páscoa, dizer uma coisa para você. Eu acho que você conhece a história muito bem, você vai lembrar que quando Jesus estava fazendo aquele percurso, aquele caminho até o Gólgota, passando pela Via Dolorosa, ali ele iria ser crucificado no Gólgota. Jesus algumas vezes caiu, porque a cruz era muito pesada, porque ali estava o peso do pecado da humanidade, o meu pecado, o seu junto, o da humanidade junta. Então Jesus ele acabou caindo algumas vezes. E teve uma vez que os soldados romanos chamou um homem na multidão, pegou esse homem e falou: ajuda este homem aqui a carregar. Este homem se chama Simão Cirineu. Cirineu não era o sobrenome dele, Simão era o nome. Mas por que, pastor, Simão Cirineu? Porque ele era Simão da cidade de Cirene. Então todo mundo conhecia como Simão Cirineu. Simão da cidade de Cirene. A cidade de Cirene ficava ao norte da África. E pouco se fala, pouco se sabe sobre Simão Cirineu. Os evangelhos quase não falam sobre ele. O evangelista Marcos ainda fala que ele era pai de Alexandre e de Rufo. Ainda dá uma luz no final do túnel para a gente estudar e pesquisar sobre este homem. Mas o interessante é que Simão Cirineu, ele estava indo na época da Páscoa, estava indo na festividade da Páscoa, indo para o templo de Jerusalém, para buscar ali a bênção. Qual bênção, pastor? Era um costume do pessoal que morava nas redondezas e até longe, virem nas festividades. E a Páscoa era uma das festividades importantíssimas. Muitas pessoas vinham na época da Páscoa com roupas brancas, para cultuar e adorar ao Senhor. E quando eles entravam dentro do templo, ali o sumo sacerdote que estava fazendo ali todo o culto, ele matava um cordeiro, ele expirava ali no altar, ele jogava o sangue do cordeiro ali no altar, e ele pegava uma planta chamada isopo. Esta planta, ela era como se fosse uma esponja, ela absorvia mesmo a água, o líquido, o sangue, e ele encharcava aquele isopo, e ele depois saía respingando em todo mundo. Então o povo que estava com a veste branca ficava esperando para que o sangue daquele cordeiro respingasse
nas suas vestes. E se isso acontecesse, a pessoa saía dali feliz da vida. Aquilo ali se tornava um troféu para ela. E ela entendia que Deus estava ouvindo as suas orações, perdoando os seus pecados, que Deus havia se agradado dessa pessoa. Então todos esperavam ser respingados ali pelo sangue daquele cordeiro. E Simão Cirineu, ele foi com esse intuito para o templo. Ele foi para adorar, para participar das festas. E eu imagino ele com aquela roupa branquinha, tomando o máximo de cuidado para que não sujasse. E aí, até porque se ele sujasse, não iam deixar ele entrar no templo. E ali no meio ali daquela confusão, ele foi ver o que estava acontecendo e Jesus estava passando. E um soldado pegou ele. Eu tenho certeza que ele não entendeu nada, mas havia um propósito de Deus para a vida dele naquele momento. E ali naquele momento ele se encontra com Jesus. E Simão nem sabia que ali estava o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia! Glória a Deus! E eu tenho certeza que ele deve ter ficado com nojo, ele deve ter ficado paralisado, ele deve ter ficado aflito ao ver aquele homem cheio de sangue. E aquele homem foi e acabou abraçando ele e deve ter melecado todinho ele de sangue. E ele pensou, o que eu vou fazer? Como é que eu vou para a festa, para o culto? Como é que eu vou participar com essa veste, com essa roupa toda ensanguentada? Ah, Simão não entendeu, né, no momento. Ele queria ir para receber uma gota do sangue do cordeiro que estava sendo sacrificado lá. Mas ele não recebeu só uma gota, ele foi encharcado pelo sangue de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Olha como Deus é maravilhoso. Os desígnios, os propósitos de Deus a gente não entende. Muitas vezes você não sabe por quê, para que isso está acontecendo. Mas eu quero que você descanse no Senhor. Eu quero que você acredite em Deus. Porque com certeza isto que você está passando não é para a sua morte, não é para a sua humilhação, mas é para que Deus seja glorificado na tua vida, para que você depois entenda que Deus está dando um livramento, que Deus está querendo abrir uma porta maior na tua vida. Entenda isso, meu querido e minha querida, em nome de Jesus. Apenas confie, creia nesse Deus maravilhoso que nós servimos. Ele é fiel e justo. Aleluia! E Ele não vai te desamparar. Glórias a Deus. Aleluia! E já terminando, deixa eu pontuar só mais 4 observações sobre a cruz do Calvário para você. Primeiro, a morte de Jesus na cruz. Ali Jesus expôs na cruz do Calvário os nossos pecados. Você sabia disso? A crucificação de Jesus é o lugar onde somos confrontados, onde os nossos pecados, eles são expostos. Ô pastor, mas eu sou pecador? Todos nós somos e carecemos das misericórdias de Deus. É o que está escrito lá em Romanos 3:23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, separados estão da glória de Deus. E a cruz do Calvário é o elo que nos liga novamente a Deus, a glória de Deus. Aleluia! A cruz é aonde a nossa natureza pecaminosa é revelada. Quando eu olho para a cruz do Calvário, eu vejo quão pequeno e miserável que eu sou. Aleluia! Mas Jesus não nasceu e cresceu não sabendo o que iria acontecer, qual era o propósito da vinda dele. Não. Ele sabia, mas mesmo assim ele não negou o seu futuro, ele não negou aquilo que estava predestinado na vida dele. Por quê? Sabe por quê? Porque ele entende que sem ele, sem o sacrifício dele, eu e você estaríamos perdidos. Mas graças a Jesus, glória a Deus, glórias ao Senhor, que nos trouxe novamente esperança, alegria, paz.
e nos ligou novamente a Deus. Aleluia. Segundo, a morte de Jesus Cristo na cruz revela o amor de Deus para comigo e para com você. Você tem alguma dúvida disso? Eu não tenho. João capítulo 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Olha Isaías 49, versículo 15 e 16, o que diz. Começa fazendo uma pergunta. Isaías 49, 15 começa fazendo uma pergunta. Pode uma mãe se esquecer do filho que amamenta, ou do filho que traz no seu ventre? Aí ele vem com a resposta. Isso até pode acontecer. A gente sabe que é praticamente impossível, mas Deus fala assim, isso até pode acontecer, mas mesmo que isso aconteça, eu quero te dizer que eu, o Senhor, olha Deus falando, oh aleluia, eu, o Senhor, todavia, eu não me esquecerei de você. Aleluia, porque Ele tem os nossos nomes gravados na palma da mão dEle. Oh glória, aleluia. Terceiro, a morte de Jesus na cruz do Calvário revela o nosso resgate. Você tem dúvida que Jesus, Ele é a ponte da tua resposta que você tanto procura? A paz que você tanto procura? Eu não tenho. Eu e você, antes nós éramos escravos do pecado, do medo. Antes nós não tínhamos identidade. Mas olha o que diz 1 Timóteo 2,6. Ele se entregou, Ele Jesus se entregou por amor a nós. Aleluia. E em último lugar, a morte de Jesus revela a nossa libertação. Diz em João 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia! É Jesus que é a sua libertação. Glórias a Deus. Vamos orar? Glória a Deus. Então ore comigo em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por esses momentos de meditação na Tua Palavra. Eu quero te pedir, ó Pai, que o Teu amor invada esse coração, invada esta casa. Pai, eu quero pedir, ó Pai, que todo o mal, em nome de Jesus, recue, ó Pai, desta vida, desta casa, desta família. Se há alguém doente, eu quero declarar, profetizar a cura, Pai, em nome de Jesus, nesta vida, neste lar agora. Em nome de Jesus, todo vírus recue nesta vida, em nome de Jesus. Que o Teu sangue, ó Pai, possa nos cobrir, nos blindar, nos proteger, em nome de Jesus. Que sejamos, ó Pai, alcançados pela Tua graça e misericórdia, em nome de Jesus. Obrigado por ser o nosso Cordeiro Pascual, a qual, Senhor Deus, nós temos livre acesso hoje ao Pai, pelo Teu sacrifício na cruz. Obrigado, Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Um grande beijo no seu coração. Fique na paz do Senhor, viu? Shalom, glória a Deus.